Fala, meus amigos, boa tarde, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Pessoal, vamos lá. Eu quero falar hoje de apenas três candidatos aqui nesse vídeo. Eu gostaria que vocês ouvissem com muita atenção e no final vocês dissessem qual desses três aqui você apoia e qual você vai dar a sua opinião também. De um lado aqui eu tenho Luiz Inácio Lula da Silva. Do outro lado, eu tenho Jair Bolsonaro, ex-presidente do nosso país. Para mim, ainda continua sendo o meu presidente. E o seu filho, Flávio Bolsonaro. Esses três aqui. De um lado, você tem o PT, à esquerda. Do outro lado, você tem o PL, à direita. De um lado, você tem um representante de toda a nação que se predomina e se diz ser de esquerda. De um lado, você tem uma nação, você tem um representante de uma nação chamada direita conservadora. Preste muita atenção no que eu vou falar aqui. Há alguns anos atrás, eu tenho 45 anos de idade. Aí alguém pode dizer, mas você está com a barba branca. Desde os 11 anos, eu já tinha, no meu bigodinho pequenininho, quando começou a nascer, tinha fio branco. Aqui também, e aqui nas pontas da frente do cabelo, né? Agora está por aqui, né? Então não é sinônimo de idade de velhice, não. É de maturidade mesmo. Desde pequeno, quando Lula começou a sair candidato à presidência da República, né? Nessa época eu estava em Recife, Pernambuco, eu nunca vi briga, eu nunca vi discórdia entre candidato de direita ou de esquerda, apesar que naquela época a direita não era falada e representada como é hoje. Não. E nem o centrão. Centrão e direita passamos a conhecer agora depois das eleições entre Bolsonaro, entendeu? Para cá, de Bolsonaro para cá, né? Mas naquela época a gente não conhecia esse lado, a gente conhecia partidos, né? Também PL não existia naquela época, a gente tinha outros partidos, o PT já existia. Então, quando saía as eleições presidenciais, todo mundo sentava na rua, na praça, para ver, né, a arrecadação dos votos e as urnas sendo abertas e a contagem dos votos. No meio de tudo isso, tinha pessoas que iam para os bares, outros iam beber, lá nos bares faziam uma aposta. Em quem que nós vamos apoiar? Eu apoio o candidato, eu apoio o PT, eu apoio o Lula, vou apoiar fulano. Se o seu candidato ganhar, eu lhe pago uma caixa de cerveja. Não, se for o seu, eu te pago também. Eu aposto tanto, tanto. Quando terminava a contagem dos votos, fulano de tal ganhou, Lula perdeu. Sabe o que é que acontecia? As pessoas se abraçavam. Poxa, que pena, não foi dessa vez. Poxa, é mesmo, meu candidato não ganhou. Mas vamos para a próxima. A gente vai estar lá. Era assim. Você não via briga, você não via morte, você não via nada disso. Nessa época, esses anos aí, há 15, 20 anos atrás, ou mais de 20 anos atrás, não tinha o que a gente vê hoje, chamada ideologia de gênero. Não tinha defesa de bandeira de gay, dos gays, dos homossexuais, não tinha levantamento de bandeira da maconha, não tinha. Não tinha parada gay nas ruas, nas praças, assim, tinha carnaval normal, blocos das virgens, alguns lugares que era dos homens se vestindo de mulher, mas homem mesmo, tá? Não tinha o que a gente vê hoje, não tinha naquela época, era assim. E todo mundo vivia bem, vivia em paz. Às vezes o país estava bem, estava mal, estava ruim, mas todo mundo andava, né? Então, nessas eleições de 2018, agora, para cá, quando o Bolsonaro se candidatou a presidente da República, que ninguém aguentava mais o problema e o desgaste que o país estava vivendo, escândalo um atrás do outro, né? O PT envolvido pelo meio, né? Lula, Dilma e tanta coisa mais, aí apareceu o Bolsonaro. Bolsonaro apareceu, Bolsonaro se colocou como candidato da direita, representante dela,
chamou a direita, que estava morta, enterrada praticamente, a ressuscitar, mostrou para o país, esse foi o Bolsonaro de 2018, mostrou para o Brasil o conservadorismo, né? Defensor, a direita tem que defender a família, tem que defender os empresários, tem que defender o Brasil em si, independente da tua liturgia. Aí a esquerda, o que é que ela fez? Já que a direita, preste atenção, defende a família, a gente tradicional, né? Que é o homem, a mulher e filhos, a gente vai defender a nova família, que é a família dos homossexuais, das mulheres trans, tá entendendo? Aí pegou essa bandeira para eles, mas essa bandeira não tinha lado. Alguns anos atrás, há 20 anos atrás, não tinha, né? O voto deles era livre, eles votavam em que eles entendiam que deveria votar. E o que eles têm em mente é, desde quando o país melhore e vá para frente, vão votar nesse candidato aqui. Aí a esquerda do Lula, do PT, juntamente com o PSOL, formaram partidos com pessoas LGBTQI, mulheres trans, né? Ex-drogado, traficante, isso, aquilo, outro, gente de tudo quanto é jeito. E aí começou a dizer, nós defendemos as mulheres, só que as mulheres para o PT é mulher trans. A mulher do sexo feminino é uma página virada do passado e fica em segundo lugar. Hoje, para a esquerda, a mulher normal chama-se mulher que gesta. Só isso. Ou aquela que gesta. Só isso. Não é considerada uma mulher de verdade. Porque na mente deles, na cabeça deles e o que ele põe na cabeça do povo que segue eles é isso. Tá vendo isso aqui? É uma mulher trans, né? Mas é uma mulher. Ah, porque tem um pinto? Mas é mulher. O que ela não pode fazer para frente, ela vai fazer por detrás. Ou então ela corta o bilau, faz um buraquinho. É uma mulher. Botou isso na cabeça da população brasileira. Tem alguns de esquerda extremista que vê até a público, né, de influência grande e diz, vamos acabar com a família tradicional. Vamos acabar com esse organismo. Essa é a esquerda de 2018 para cá. Tá entendendo? Porque a esquerda, antes disso, só tinha um movimento chamado MST, Movimento Sem Terra. Era esse o movimento deles. Defendia, né, a invasão de terras. Essa era a bandeira que a esquerda, o PT, levantava na época. Invasão de terra, de propriedades particulares, fazenda com cabeça de gato tomada das pessoas. Era essa a bandeira deles. Não tinha essas outras. Agora fizeram uma divisão e uma separação. Uma parte do país, principalmente o Nordeste, é esquerda, outra parte do país, Sul e Sudeste e Centro-Oeste, é direita. E aí essa parte abraçou o Bolsonaro. Bolsonaro, aí começou o clima. É o defensor da família, é o conservadorismo, é o homem que fala em Deus, é o homem que tem Deus. Agradou todo mundo. Enquanto a esquerda se denominou, né, o Lula como pai dos pobres, defensor dos negros, defensor dos gays, dos homossexuais, defensor da nova classe, depois saiu o nome homossexual, veio a modalidade de mulher trans, das mulheres trans, das mulheres mesmo, do feminismo, que defende que a mulher é acima do homem, ou é maior do que o homem, ou se iguala ao homem, menos na pancada. Mas do resto, o que o homem fizer, a mulher tem que fazer e não tem que ser submissa ao homem. A esquerda começou a defender isso aí. Essa é a esquerda que se apresentou de 2018 para cá, né? E mostrou esse lado dela. Hoje, a esquerda defende o bandido. O próprio Lula disse que o traficante, ele diz, o traficante é que é a vítima e não o usuário. Ou seja, o traficante sofre por causa do usuário. O usuário é uma merda, mas o traficante é o cara. O próprio Lula hoje já foi aos Estados Unidos para defender Comando Vermelho, PCC e demais facções. Não queremos que os Estados Unidos classifiquem eles como terrorista. Já a direita de Bolsonaro, conservador, diz:
Defendemos o cidadão de bem e não o bandido. E aí, o que a esquerda fez? Então tá bom. Vocês ficam com essa placa, a gente fica com a de cá. Se vocês não defendem o bandido, a gente defende, a gente apoia. Só que, na verdade, vamos lá. Na verdade, a esquerda não defende o bandido. Ela trabalha com os bandidos. Elas ganham das facções para liberar certos recursos para facções, para ter favores das facções, porque ela também tem apoio das facções. Quantas facções, principalmente São Paulo, não chegou a dizer: vocês têm que votar no Lula, em deputados do PT e do PSOL, e não do outro lado? Por quê? Porque o Lula nos defende sim. Nos defende sim. Lula não manda a polícia subir lá balear a gente, nem tirar a gente de lá. A gente fica à vontade. Tá entendendo? É assim. Ou seja, os gays não é diferente. A esquerda usa a chamada bandeira do LGBTQI com eu defendo vocês, mas não defende. Jogaram o LGBTQI contra a família tradicional e contra a igreja evangélica. Tá entendendo? E aí virou essa bagunça. Às vezes a direita não tem sabedoria também no que fala. Concordo plenamente com vocês. Se a direita não é 100% perfeita e nunca vai ser, piorou a esquerda. Agora eu acho que você, cidadão, você que vai votar, deveria analisar bem. Quem é a esquerda? Quais são as pautas que a esquerda defende, que o PT defende? Quem é o povo que está defendendo o PT com unhas e dentes e que ameaça outros? Quem é? Que baleia outras pessoas, que mata seus candidatos. Rival. É essa a esquerda que você quer votar, quer apoiar? Ou a direita? A direita. O que a direita apoia? Quem são os projetos da direita? Quem é que está do lado da direita? É o cidadão de bem? É o homem trabalhador? É a família brasileira tradicional, honesta, mas que não desfaz de cá, porque antes não tinha isso. Isso tudo começou depois que a esquerda pegou essas bandeiras e essas autodefesas que eles dizem que tem. Eu vou dizer para você. Tiraram o Jair Bolsonaro. Inventaram um mundo, rios e fundo contra ele. Jogaram Deus e o diabo contra Bolsonaro e a nação. Mentiram com o nome de Bolsonaro. Inventaram o golpe onde nunca existiu o golpe. Eu sei disso e tenho certeza do que eu estou falando. Para eles permanecer no poder. Mas 4 anos de Lula, o que mudou no país? O que melhorou nesse país? Seja sincero. A saúde melhorou no seu estado, na sua cidade? A segurança pública melhorou? Bandidos são presos? Estupradores são presos no governo Lula? São. Traficantes são desarmados e presos? A população está sendo armada? Está tendo vigilância e segurança pública de verdade? A saúde pública melhorou, onde seu filho tem atendimento bom, sua mulher também, você também tem? A decisão é sua. Você é quem vai dizer qual lado que te representa mais. Por isso que eu digo, hoje eu não tenho Bolsonaro mais na direção de nada, mas eu tenho um novo representante que se chama Flávio Bolsonaro. Ele vai ter o meu apoio e o meu abraço, a não ser que mate ele ou tire do jeito que eles quiserem tirar. Mas para mim sempre vai ser Flávio. E se arrancar o Flávio, a Michelle entrar, vai ser Michelle Bolsonaro. E você? Continua ainda com Lula? Depois de tudo que você entendeu da esquerda, do que eles defendem hoje, que não é mais aquela esquerda de 20 anos atrás. Os candidatos também não são mais os mesmos. A pauta deles mudaram. Mas é eles que vocês querem? Eu vou respeitar a sua decisão. Deixa aqui nos comentários. Republica esse vídeo, mande para o grupo de WhatsApp, mande para outros estados do Brasil e países afora. O mundo precisa saber quem é a nossa direita e quem é a esquerda. E eu vou trazer aqui ainda um documentário falando sobre isso. A diferença da esquerda do Brasil para a esquerda da França e de outros países é enorme. E você não sabe disso, né? Pois é. No próximo vídeo eu vou comentar sobre isso, tá? Um abraço, Deus te abençoe. Não se esqueça de comentar, curtir e se inscrever no canal.